Como um dos comandantes desta operação, os 20 homens sob o comando de Shugan dedicaram suas vidas a protegê-lo. Mas, apesar dos esforços, ele ainda sofreu ferimentos graves. Nesse momento, a rivalidade que ele tinha com Yuan Shong já havia desaparecido completamente. Seu único desejo era que Yuan Shong e os outros escapassem o mais rápido possível e não caíssem na mesma situação que ele. Você é um tolo. Silin e os outros são a única esperança que temos agora. Mesmo que pretenda morrer, não me arraste com você. Silin. Huang Yongtu saltou e gritou por Yuan Shong e Bai Silin, acenando com as mãos fervorosamente. Naquele momento, ele já havia esquecido como havia insultado Bai Silin como traidora e vadia antes. Impeçam nossos arqueiros de atirar nele, deixem que ele continue chamando por eles. Na retaguarda da linha de batalha, Li, do manto de ferro, riu com vontade ao ver aquilo. Sim, chefe. Espere, não deixe isso muito óbvio também. Faça com que os bandidos localizados no extremo leste lutem contra eles. Sim. Vários salteadores se apressaram para transmitir as ordens. Apesar de serem fora da lei, os salteadores tinham funções específicas no grupo, como sentinela, comandante, arqueiro, vanguarda ou defesa. Nesse ponto, eles se pareciam mais com soldados do que com salteadores. Por outro lado, ao ouvir a voz desesperada de Huang Yongtu, como um homem se afogando agarrado à última gota de esperança, uma onda atingiu os corações de Bai Silin e Yuan Shong. Silin, como está seu arco e flecha? Yuan Shong perguntou de repente. Nada mal. Por quê? Perguntou Bai Silin, incapaz de compreender o raciocínio por trás da pergunta de Yuan Shong. Atire uma flecha para que eu envie algo, disse Yuan Shong calmamente enquanto seu olhar percorria os salteadores e bandidos à sua frente. Depois de um momento de observação, ele notou alguns pequenos detalhes. Precisamos de Shugan e Huang Yongtu para manter o moral de seus homens. Além disso, depois de resistir por tanto tempo, eles devem ter alguns feridos entre eles. Até Shugan e Zanlin parecem estar gravemente feridos. Teremos que enviar alguns comprimidos para eles. Entendido. Bai Silin assentiu enquanto um toque de admiração passava por seus olhos. O jovem aparentemente insondável diante dela era realmente incrível. Independentemente de qualquer problema que os aguardasse, ele parecia sempre capaz de manter a compostura e inventar uma contramedida para lidar com a situação. Sem perceber, ela se viu esquecendo também o medo. Ela sentia como se fosse capaz de sair das situações mais difíceis apenas seguindo o homem à sua frente. Essa era a capacidade e o charme que ele possuía. Tragam meu arco. Bai Silin levantou a mão, e um soldado atrás deles rapidamente trouxe um enorme arco de aço. Ela era uma das raras pessoas no clã Bai que praticava arco e flecha e havia alcançado considerável maestria na arte. Nesse aspecto, Yuan Shong realmente havia escolhido a pessoa certa para perguntar. Os militares forneceram canetas de carvão para os líderes de esquadrão de 10 homens e superiores usarem para comunicação em momentos de emergência. Yuan Shong rasgou um pano da manga e rapidamente escreveu algumas linhas. Em seguida, embrulhou um comprimido de recuperação e passou o pano para Bai Silin. Prendendo o bilhete de Yuan Shong na ponta da flecha, Bai Silin puxou a corda do arco e disparou a flecha a cerca de 300 metros de distância. Por fim, ela atingiu a árvore atrás de Huang Yongtu. Desgraçado! Esses caras não estão agindo com muita arrogância. Ao verem isso, os bandidos não conseguiram evitar cuspir violentamente no chão e xingar. Embora o chefe e o conselheiro militar tivessem emitido ordens rígidas para não tocá-los, a outra parte certamente estava agindo de forma arrogante ao ignorar sua presença. Com tantos de nós aqui, por que deveríamos temê-los? Eles se afogariam mesmo se cada um de nós cuspisse neles uma vez. O conselheiro militar não está sendo um pouco cauteloso demais. É mesmo. São uns pirralhos. Comandantes, o caramba. Irmãos, vamos acabar com eles. Matem os homens e levem as mulheres, vamos nos divertir depois. O gesto provocativo deixou alguns dos bandidos impacientes. Bandidos e salteadores estavam simplesmente acostumados demais a não serem controlados. Se fosse um inimigo mais forte, ainda poderiam ser obrigados a obedecer ao comando de Li, o manto de ferro. No entanto, seus inimigos eram apenas dezenas, e os comandantes eram apenas 2 crianças. Naquele momento, eles já haviam esquecido o medo que sentiram ao saber que Yuan Shong e os outros haviam erradicado completamente muitas tocas. Chefe, alguns dos nossos irmãos estão começando a ficar impacientes. Um salteador de aparência feroz apontou ao longe e disse. Eles já estão esquecendo suas ordens, mesmo que você as tenha dado há pouco. Devo ir contê-los? Não há necessidade disso. Quem respondeu não foi Li Manto de Ferro, mas o conselheiro militar Zhong ao lado dele. Os deixem em paz. Eles não aprenderão até sofrerem um pouco. Algumas baixas aqui e ali devem ensiná-los a permanecer obedientes. Ao mesmo tempo, também podemos testar a destreza deste grupo e enfraquecer suas forças, disse Zhong, impassível, enquanto coçava a barba. As informações anteriores que ele recebeu sugeriram que um dos comandantes tinha um profundo conhecimento dos meios deles, e nenhum dos bandidos que o encontraram conseguiu escapar. Os sujeitos presos na encosta não demonstraram nada de extraordinário, então era provável que o comandante estivesse no outro grupo. O salteador se virou hesitantemente para olhar para Li Manto de Ferro, apenas para ver este último assentindo levemente. Observando sua resposta, o salteador ficou em silêncio. Mas enquanto Li Manto de Ferro e Zhong pretendiam fazer com que os outros bandidos testassem a mão de Yuan Shong, a situação se desenvolveu de uma maneira diferente do que eles haviam previsto. Silin, parece que eles têm alguma objeção à flecha que você atirou. Yuan Shong imediatamente sentiu as intenções maliciosas dos bandidos ao seu redor. Por quê? Você pretende se render? Bai Silin riu levemente.
Deveria ser impossível para ela rir nessas circunstâncias. Mas talvez por influência de Yuan Shong, ela subconscientemente se esqueceu disso. Como isso é possível? Já que luta é o que eles querem, luta é o que eles vão conseguir. Não vamos incomodá-los com a viagem até aqui, vamos até eles, sorriu Yuan Shong. O que você pretende fazer? Bai Xilin revirou os olhos. Seu gesto casual carregava um charme sedutor que deixou Yuan Shong atordoado por um instante. Seção 1, avance. Seção 2, prepare-se. Yuan Shong gesticulou para os homens atrás dele, e 5 cavaleiros da Grande Tang imediatamente galoparam para fora da formação, como uma espada desembainhada. Xilin, peço que nos siga, disse Yuan Shong enquanto sacava sua espada e a apontava para o céu. No instante seguinte, os 5 cavaleiros da seção 1, junto com Yuan Shong e Bai Xilin, avançaram como um dragão da enchente emergindo do oceano. Apenas um grupo de 7, mas eles carregavam o ímpeto de um exército de 1000. Até mesmo a Grande Terra parecia tremer sob seu ataque. Esta foi a primeira vez que Bai Xilin realmente testemunhou os homens de Yuan Shong em ação. Embora os soldados que receberam fossem de reinos de cultivos semelhantes, e eles os tivessem recebido no mesmo dia, esses 5 cavaleiros do grupo de Yuan Shong pareciam carregar uma vibração muito diferente. Em contraste com a forma como eles afastaram os bandidos lentamente antes, naquele momento, a ferocidade e o poder de seus movimentos carregavam um poder irresistível que parecia fazer a alma tremer. Era como se os soldados designados a eles fossem de 2 mundos diferentes. O ataque se tornou cada vez mais rápido. Mesmo estando bem na frente dos bandidos, eles não demonstravam sinais de que iriam diminuir o ritmo. Poderosas ondas de energia de origem infundidas nos corcéis rapidamente se transformaram em halos marciais sob seus cascos. Naquele instante, a aura que envolvia os 5 cavaleiros pareceu se amplificar mais que o dobro. O verdadeiro poder da cavalaria só se manifestava em uma investida. Enquanto seu ímpeto não parasse, a cavalaria seria a força mais poderosa no campo de batalha. Ninguém poderia resistir ao ataque de um grupo de cavalaria de igual nível de cultivo. Era apenas um grupo de 7, mas vendo que eles se aproximavam sem o menor sinal de desaceleração, os bandidos finalmente entraram em pânico. Droga, esses caras não podem estar pensando em rivalizar com nós 600 com apenas 7 homens. Isso é suicídio. Esses bastardos estão loucos. Cuidado, eles estão vindo. Os gritos de guerra ensurdecedores dos corcéis pairavam no ar e, em meio a um estrondoso barulho de cascos, os 7 corcéis de guerra avançaram direto no denso grupo de bandidos. Os palavrões furiosos rapidamente se transformaram em exclamações chocadas e gritos desesperados. Com o grande impulso da investida, somado à força de 7 cavaleiros do reino verdadeiro marcial, o grupo formou uma força que ultrapassava em muitos limites dos bandidos. Logo no primeiro e breve encontro, as costelas de 7 bandidos se quebraram ao serem arremessados para o alto. Antes mesmo de pousarem no chão, eles já haviam dado seu último suspiro. E isso ainda não era o fim. O poder da carga de uma cavalaria residia em sua capacidade de atravessar qualquer formação. Saia da minha frente. Tome cuidado. A batalha mal havia começado, mas os bandidos já haviam se lançado ao caos. No instante seguinte, lanças e espadas começaram a esfaquear e empalar os bandidos nas proximidades do ataque. Tudo o que os bandidos conseguiam ver era um borrão. Antes que pudessem reagir, lanças já haviam perfurado seus corações, ceifando suas vidas. No final das contas, como um bando de bandidos preguiçosos poderia ser páreo para um grupo disciplinado de veteranos militares que já haviam pisado em muitos campos de batalha? Um único cavaleiro pode não ser uma grande ameaça, mas quando eles aparecem e se coordenam em grupo, nenhum bandido consegue enfrentá-los. Lanças disparavam como cobras venenosas atacando suas presas. Os bandidos da região eram lançados no ar pelas lanças, e um rápido e frio brilho de luz ceifaria suas vidas. Sangue fresco espirrou no chão e gritos de agonia encheram o ar. Naquele momento, os bandidos arrogantes se tornaram nada mais que presas para o grupo de 7. Em pouco tempo, mais de 20 bandidos já haviam morrido no primeiro ataque, enquanto, por outro lado, Yuan Shong e seu grupo não sofreram o menor ferimento. Esse era o poder da cavalaria da Grande Tang. Até mesmo o chefe e o conselheiro militar dos salteadores do Manto de Ferro, que estavam atrás das linhas de frente, foram pegos de surpresa. Eles esperavam ver algumas baixas, mas ainda assim não conseguiram deixar de franzir a testa ao ver aquilo.